Bom dia família Sorrindo pra Vida, família Canção Nova. Estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios da Central de Jornalismo Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Vamos chegando até a sua casa, você telespectador que assiste ao vivo com a gente. Tem gente que vai mais para reprise, outros acompanhando pelo YouTube, Canção Nova Play. Deus abençoe você. Como você está nessa manhã de quinta-feira? Hoje é dia 10 de junho, eu já quero começar o programa de hoje fazendo essa jaculatória. Graças e louvores sejam dados agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós queremos adorar Jesus na Eucaristia. Ele é o nosso Senhor. Ele cuida de nós. Como é bom acordar de manhã com essa certeza, existe um Deus bondoso, misericordioso, que está de olho em nós, cuidando de nós. Márcio, bom dia. Bom dia. Como foi boa a noite de ontem do aprofundamento, Márcio? Paula, que noite foi aquela, hein? Que noite, que oração de cura interior com o Frei Josué, que bênção que ele é, né? Eu ainda estou extasiado pelo momento que nós vivemos ontem à noite no nosso aprofundamento online. E o interessante foi perceber em toda a nossa equipe a mesma coisa. Quando nós terminamos aquele momento de adoração aqui no estúdio, estava todo mundo respirando assim fundo. E o que nós repetimos uns para os outros é: que noite abençoada que nós tivemos. Está sendo maravilhoso esse aprofundamento. E ontem foi uma noite voltada para a cura das feridas emocionais profundas. Com pai, com mãe, né? Com a história, com a sua história pessoal. Sexualidade, a cura da sexualidade, cura da afetividade, sentimentos de rejeição, de não aceitação de si mesmo. Mas não foi só assunto, foi graça, foi visita de Deus. Foi visita de Deus, foi derramamento do Espírito Santo. A Rose estava acompanhando e ela me dizendo assim: Márcio, não deu para acompanhar os testemunhos. Isso que eu ia te falar. E cada um mais rápido. Quando você via que você tentava dar ali um print para poder segurar as partilhas, já vinham outras e outras. Ela falou: não consegui. Eu falei: então tá bom. Foi assim mesmo. Então amanhã a gente fica mais esperto ainda para a gente conseguir ali ir capturando esses testemunhos, porque é importante nós publicarmos as maravilhas de Deus, as graças que Ele nos faz. E antes de ontem, gente, nossa, como eu aprendi coisa com aquele Padre Wagner. Padre Wagner, eu também. Foi bom demais da conta. Sobre a confissão. Sobre a confissão. E eu até anotei aqui umas coisinhas, quer ver, ó? O segredo para se livrar da escravidão do mal é se humilhar. Olha aí. É ser humilde. É reconhecer o mal que se fez. Reconhecendo, venço. Acusando-me, sou defendido. Olha que lindo. E admitindo a minha culpa, eu sou completamente libertado. Padre Wagner explicou de uma maneira maravilhosa o que é esse pecado contra o Espírito Santo, que muitas vezes atormenta a vida das pessoas, porque tem uns que sabem que o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. E muita gente se pergunta: será que eu cometi esse pecado? E fica carregando aquele peso dentro de si. Foi lindo. E uma das coisas que eu achei muito interessante, gente, eu já sabia disso, mas não com aquela forma de dizer. O Padre Wagner falando: após a confissão, nós não recebemos uma oração, nós recebemos uma sentença. É um decreto de Deus. Quando o sacerdote, ouvindo a nossa confissão, ele faz aquele pronunciamento, ele, em nome de Deus e da igreja, ele declara uma sentença contra a qual nada pode se opor. E nessa sentença, não é, que é uma sentença judicial, diferente do que muitas vezes se ouve nos tribunais humanos, essa sentença que acontece ali, diante do sacramento da misericórdia, é uma sentença de absolvição, é uma sentença de misericórdia. E olha, como Deus tem falado conosco. E como é um encontro de cura e libertação, Padre Wagner ainda pegou aquele exemplo do paralítico, que Jesus primeiro perdoou os pecados para depois curar. Ele dizia: olha, muita gente não experimenta a cura, inclusive no seu físico,
porque não permite a Deus que lhe perdoe. Primeiro, o mais importante, Deus cura de dentro para fora, sabe? Cura o nosso coração, cura a nossa alma. Depois, no corpo, vem os reflexos desse bem, porque Ele não faz nada pelas metades. Está sendo maravilhoso. Gente? Olha como é que o Márcio está transbordando. Tá assim, ó, tá assim transbordando. E eu quero agradecer a todos que estão participando, né? Eu vou participando ali no chat junto com a Soninha, com a Val, com a Grazi, que nós estamos ali como administradores ali no chat. E a gente vai vendo como a Rose viu, esposa do Márcio, esses testemunhos lindos. E vou vendo também a compreensão de todos, porque é uma multidão entrando ao mesmo tempo. Mas todo o material vai ficar disponível, tudo que a Canção Nova aí ofereceu para você, você já vai ter o acesso, né? A gente está tendo acesso aos exercícios, vamos respondendo aos e-mails. Então, obrigada a todos que estão participando com a gente. É só o primeiro, tá? Só o primeiro da Canção Nova. Quem se inscreveu tem o conteúdo todo à sua disposição. Então, por exemplo, se quiser entrar agora, aqueles que estão inscritos, e ter acesso à primeira noite, a segunda ou a terceira noite, já está lá. Está tudo lá à disposição. É isso mesmo. Perdeu essa oportunidade, não é, de começar juntamente conosco e está se perguntando assim, mas eu posso ainda fazer esse aprofundamento? Claro que pode. Basta você entrar aí em eventos, Eventos online, falhou. Ajuda aí, lá, tá lá na tela, gente. Eventoscançãonova.online. Estava falando certinho. Eu estava assim. É? Eventoscancaonova.online. Online. Eventoscancaonova.online. Entra, faz a sua inscrição, que dá tempo de você ver os que já foram e assistir conosco esse de hoje. Isso. E os dos próximos dias. Tá uma benção. 10 noites. 10 noites para o Senhor. Tá só começando, né, gente? E graça de Deus é o primeiro evento online, Canção Nova, se Deus quiser, com certeza vamos realizar outros e você é super bem-vindo a toda a programação da Canção Nova. Olha aí o Cassiano, bom dia, meu irmão. Bom dia, graças. Tá chique com essa camiseta do Espírito. Viu, Paula? É preciso confiar no Espírito Santo que está em vocês, Monsenhor Jonas Abib. Amém. Bendito seja Deus, né? Um beijo para o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. E um beijo para você, família Canção Nova. Bom dia meus irmãos aqui. Bom dia, família Canção Nova. Que bom, essa semana está sendo uma bênção. Bênção de Deus. Pensa, a Canção Nova tá arrebentando na evangelização mais do que nunca, né? Graças E não paramos com a programação de rádio, TV, Não. portal, né, YouTube, todo mundo colocando a evangelização aí para acontecer. Bendito seja Deus. É o sócio da Canção Nova. Bom dia, maestro. Bom dia, maravilha. É a única TV que não tem aquele problema. Programa proibido para maiores de 18 anos ou menos de 18 anos. Livre não tem para isso, todos né? os públicos. É livre né? para todo mundo. Maravilha, é isso aí. Bom Beleza, demais. estamos aí. Bom demais ter você nessa quinta-feira de adoração. Quinta-feira de adoração. Eu e a Val também, nós estamos ainda extasiados com os testemunhos que chegaram ontem. Márcio do céu, os testemunhos ontem do Sorrindo para a Vida, né, Val? Bom dia! Bom dia, Paula, é verdade. Testemunhos maravilhosos da graça de Deus. Eu até evito propositalmente usar o termo testemunho forte, porque às vezes é a pessoa que sente a intensidade da graça de Deus a alcançando, né? Verdade. Eu confesso que assim, eu já partilhei aqui, eu ainda sou impactada com o testemunho do bolo que cresceu sem fermento. Para mim, mexeu aquele testemunho, porque ela disse assim, Deus, eu preciso de muitas coisas, mas agora que eu estou precisando que esse bolo cresça, né? Sem fermento. Na simplicidade ali da oração do dia. Da oração. Para quem experimenta, todo testemunho é forte. Todo testemunho é forte. Então, de fato, eu evito usar essa expressão, porque eu acredito nisso, que todo testemunho, para quem experimenta, ele é forte. É você que sabe mensurar a força de Deus alcançando a sua vida, alcançando a sua história. Mas, de fato, tem testemunhos que vão nos impactando, eles vão reverberando, né? São como uma onda que vai alcançando a nossa vida. E ontem foi assim, eu desci aqui as escadas, as pessoas já comentando, recebi no WhatsApp comentário dos irmãos da rádio. Fui fazer fisioterapia, a fisioterapeuta Val estava acompanhando, Sorrindo para a Vida. E eu e as meninas que estavam aqui falávamos, meu Deus... É aquele testemunho, Márcio, que você senta para contar para a Rose, sabe? Que eu sentei para contar para o Felipe, porque são aqueles que, isso que a Val falou, né? Vai
tocando o coração. Ontem foi de uma esposa que estava passando por muitas dificuldades no casamento e teve a vida exposta na internet, contou para nós, mas está vendo a transformação do seu marido que se arrependeu dos seus pecados, né? Foi muito forte, esse foi o primeiro, né? E o segundo, no final do programa, que foi de uma moça jovem que quase foi estuprada. Ela foi assim, precisou, foi violentada, porque precisou até tirar a roupa, num momento bem grave, né? Então ela foi contando, escrevia muito bem, né, Val? Foi contando aos poucos o que aconteceu, mas ela rezava: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. O tempo todo rezando, enquanto ela passava por aquele momento de tormento em que o estuprador falava que ia matar, que ia tirar a vida dela. E no final, quando ela abre os olhos, o estuprador tinha ido embora, sem explicação. E ela contava para a Val: encheu o meu coração com uma paz que... Ela usou qual a expressão mesmo, Val? Uma paz... Eu estou com um testemunho aqui, no finalzinho ela disse assim... A conta de novo, leu. Ah, viu? Vai contar melhor. Que negócio é esse? É que o tempo hoje é 9h15 hoje o programa, né? Tá certo, Márcio Mendes, tá certo. Eu vou ler novamente esse testemunho. Mas, como eu disse, ontem foi... Assista o programa todo de ontem, viu, Márcio? Os testemunhos, porque, de fato, a graça de Deus vai nos alcançando e aumenta a nossa fé. Então, vou ler. Não era isso que eu havia preparado, mas eu vou ler para você. Mas você leu o que você preparou. Não, leio também. No finalzinho eu leio o outro. Mas esse aqui, ela se identificou, mas eu achei, por todo esse contexto, melhor não identificá-la. Ela diz: Val, Deus sempre me sustenta e sempre tive provas. Mas esse testemunho, eu ainda nem consigo mensurar a grandeza de Deus na minha vida. Fui para um motel fazenda aqui ao redor da cidade onde eu moro, que sempre tenho o costume de ir. Eu gosto muito de andar de bike. Dessa vez, eu levei para fazer um passeio por lá mesmo. Val, eu fiz por volta de uns 20 quilômetros. Fiz rezando, falando com Deus. Tudo estava bem. Quando eu estava quase chegando no hotel, fui abordada por um homem. Val, quando eu vi que a placa do carro estava coberta por um pano preto, eu entendi o que poderia acontecer naquele momento. Então eu tentei fugir, mas foi inútil. Ele me atropelou. Eu caí da bike. Tentei fugir para o mato. Ele gritou: para, vou te matar. Ele repetia isso o tempo todo. Val, eu parei e fui tomada por uma calmaria, e ela colocou ali, ó, letras grandes: inesperada. Ele me segurou pelo braço, me levou para dentro do mato, onde ninguém podia nos ver. Então ele repetia o tempo todo: vou te matar, vou te matar. Eu falava tudo bem dentro de mim. Eu fazia a oração da medalha das duas cruzes, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Val, ele estava armado com uma faca tipo canivete. Ele falou para mim: eu vou te furar toda. Então ele mandou que eu ficasse nua. Eu me despi e falei para ele: vamos rezar? Ele olhou para mim e eu repetia: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Ele disse para mim: reza, mas tira a roupa. Ele também tirou a roupa dele. Eu tirei as minhas, olhei nos olhos dele e continuava repetindo a palavra de Deus: pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Val, eu pensei que se ele me estuprasse, não me matasse, já era um milagre. Mas Deus sabe de tudo e não faz a obra pela metade. Deus agiu naquele momento, Val. Aquele homem ali na minha frente, armado, ambos despidos, e eu só rezava. Então, depois da oração, ele saiu correndo, sem tocar em um fio de cabelo meu. Ele disse: não vou te fazer nada, pode ir embora. E assim foi o meu milagre. Obrigada a todos vocês por tudo. E mais uma vez eu repito: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Vou pedir para você mandar para mim esse testemunho, como você já sabe. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. É a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus nos diz que nenhum mal nos poderá fazer mal, nada nos poderá fazer mal,
se nós estivermos unidos a Deus. Se nós nos unirmos a Deus, minha gente, o resto é resto. E quem confia em Deus experimenta a sua intervenção em momentos como esse, mas em momentos mais simples, como aquele que a Val falou, que tanto a impressionou, não é? De um bolo que precisava de um fermento e a pessoa não tinha o dinheiro para poder pôr o fermento ali, não é? Ou perdeu o momento ali para esse fermento. Ela não tinha como sair de casa para comprar. Não tinha como sair de casa para comprar o fermento, e uma situação de quase morte. Porque por tudo que ela nos narrou, qualquer coisa poderia ter acontecido naquele momento se não fosse pela intervenção de Deus. Mas o Senhor a salvou, como salva todos nós. Vamos confiar em Deus, não é? Vamos confiar em Deus. Que boa maneira de a gente começar a nossa quinta-feira. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. E eu sei que, eu até falei para a Paula hoje, falei assim, nossa, é uma situação tão delicada, tão tensa, é até difícil da gente falar. Mas para mim o que mais fica no coração é Deus nos guarda em todos os momentos. Isso. Principalmente dos grandes perigos, onde de fato a nossa vida corre risco. Que de tudo isso que talvez tenha te impressionado, mas guarde isso para você. Deus protege a sua vida em todos os momentos, principalmente nos momentos onde você corre mais risco. Faça como esta pessoa, esta jovem, recorra a Deus, peça a Deus em todos os momentos, mas principalmente nos mais difíceis. Nós estamos entregando a Deus já todas as nossas intenções, as intenções da Canção Nova, que são as suas também, as das nossas famílias. Ontem eu estava aqui com o Márcio, com a Val, pedindo oração para o meu irmão, que deu um susto ontem, passou um susto, está com ameaça de infarto, 47 anos, foi esse nervoso todo, né, desse momento da pandemia. Mas estou rezando pelo meu irmão ainda, que está em recuperação. Rezo por você, viu, Nando, querido, meu irmão amado. Toda essa aprovação que nós estamos passando. E rezando pelo Claudião. Maria Renata, ó, beijo para você. Estamos firmes na oração, confiantes. E assim como eu falei do meu irmão e do Cláudio, que são meus irmãos próximos, né? Eu falo da sua intenção. Eu trago agora no coração de Deus. E você também diz que olha só o que Dom Bosco nos fala na frase. As vocações se conservam somente com a oração. Quem deixa a oração, certamente deixará sua vocação. Olha que forte. Certamente deixará sua vocação. Você está rezando? Você reza, você entrega para Deus as suas intenções? Se você não rezar, se você não fizer as suas orações, você se perde. A gente se perde na nossa vocação. Nós já vamos rezar e o Cassiano vai nos ajudar. Batiza-me, Senhor, teu Espírito, pois minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Batiza-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Batiza-me, Senhor Jesus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mateus capítulo 9, versículos do 27 ao 31. Mateus 9, do 27 ao 31. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou: acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles, dizendo:
faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando. Você consegue imaginar essa cena? Jesus pelo meio do caminho e 2 cegos atrás dele, repetindo o tempo inteiro. Eles não gritaram uma vez só. Eles foram insistentes. E digo para você mais ainda, foram impertinentes. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Para nós, que somos ocidentais, que somos cristãos, entendemos bem esta palavra, mas tem um trechinho aqui, um pedacinho nessa frase, que os judeus entendem ainda melhor do que nós. Porque quando esses 2 cegos chamaram Jesus de filho de Davi, isso tinha um significado e um peso muito grande, gente. Quando eles falaram filho de Davi, eles estavam dizendo para Jesus: nós reconhecemos que você é aquele que havia de vir, que o Senhor é o enviado da parte de Deus, que as promessas de Deus estão sobre ti, que na tua pessoa se cumpriu aquilo que Deus havia comprometido com o seu povo, que enviaria um Messias, um Salvador, e esse Messias vindo da parte de Deus tem poder de realizar todas as coisas. Ou seja, se você não faz o que nós estamos pedindo, então você não pode ser o filho de Davi. E se você é o filho de Davi, curar a nossa cegueira, para você não é nada. Então, diante de todo o povo, esses 2 homens iam pelo caminho. Tu és o enviado de Deus, cura-nos. Tem compaixão de nós. E eu acho interessante que nós muitas vezes acreditamos que na palavra de Deus todas as pessoas que fizeram um pedido receberam a resposta no estalar de dedos. Não foi assim. É que a Bíblia, para nos contar, precisa nos contar nas poucas páginas. Não é? Você olha assim e diz: não, mas a Bíblia tem muitas páginas. Mas quantos milênios estão contidos aqui? Agora, os episódios foram contados em poucas páginas. E às vezes episódios que levaram anos para acontecer. Deus ouve a oração do seu povo, gente. Mas Deus tem um momento para atender essa oração. E muitas vezes o Senhor não nos atende prontamente, porque Ele quer nos dar uma graça maior do que a cura de uma cegueira, maior do que a cura de um braço doente, maior do que a cura de um câncer. Que cura é essa? Que graça é essa que Deus quer nos dar? A graça de fazer uma experiência de fé. Tanto que esses homens foram pelo caminho, gritando e rezando, e enquanto eles insistiam na oração, se firmava ainda mais dentro dele a sua convicção em Jesus e a sua perseverança. Veja, a demora de Jesus em atendê-los não fez com que eles desistissem. Pelo contrário, tornou-os ainda mais obstinados na sua fé. E Jesus entrou na casa, que não era a casa dos cegos, e eles não quiseram nem saber, eles entraram atrás. Eles já tinham seguido Jesus pela rua, pelo caminho inteiro. Jesus entrou em casa e eles se aproximaram dele e entraram também. E naquela hora, na intimidade daquele lar, Jesus perguntou para eles: acreditais que eu posso fazer isso? E eles não pensaram 2 vezes para responder, porque no coração deles, eles já sabiam qual era a resposta. Eles já tinham se decidido: sim, Senhor. E então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme
a sua fé, a vossa fé, e os olhos dele se abriram. Que palavra maravilhosa! E aqui está a grande pergunta que Jesus nos faz nesta manhã. Acreditais que eu posso fazer isso? O que é que você tanto necessita para a sua vida? Esses cegos precisavam da cura dos seus olhos, porque eles sabiam que, em grande parte, o que eles precisavam fazer, o que eles precisavam viver, dependiam também dessa cura. O que eles tinham para apresentar a Jesus era a sua enfermidade, era a sua cegueira, era nisso que eles precisavam de ajuda. E você? Precisa de ajuda no quê? Essa moça do testemunho de ontem, testemunho que se repetiu hoje, graças a Deus, não só para mim, mas para todos aqueles que ontem não tiveram a oportunidade de acompanhar, você pode ouvir hoje, novamente, ou pela primeira vez. Para aquela moça, em vias de ser estuprada e assassinada, porque para este homem ter feito com que ela despisse a sua roupa e ele também se despisse. Gente, isso aí já constitui o estupro. Claro. Já constitui. Entende? O fato dele ter consumado ou não... Violência, né? É uma violência. O fato dele ter consumado ou não, isso daí, do ponto de vista penal, ia interferir muito pouco, porque ele a violentou. Isso quer dizer que ele já tinha cruzado aquele limite. Deus pôs a sua mão nesta situação e livrou esta mulher, porque ela teve coragem de fazer o que esses cegos fizeram, pelo caminho, como esses cegos, porque ela fez um caminho para dentro daquele mato. Pelo caminho ela seguiu, fazendo a sua oração. Uma declaração de confiança, como esses cegos. Isso aqui não é só uma súplica, é uma declaração de confiança. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Nós confiamos que tu podes. Tu és o filho de Davi e nós confiamos em ti. Tem compaixão de nós. Essa moça rezava um pouquinho diferente, porque se uniu a mim, diz o Senhor, eu o livrarei e o protegerei. E com calma, com aquela calma que só a fé nos faz experimentar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, em momentos desesperadores, momentos que enlouqueceriam as pessoas, momentos de uma grande pressão, de uma angústia desmedida, você ter uma calma inabalável, uma calma inexplicável que vem da segurança de que Deus está com você e de que nada irá lhe acontecer, que Deus não o permita. E se Deus permitir alguma coisa desse sofrimento, é porque Ele sabe como nos fazer sair dele. Eu não sei se você já teve essa experiência de enfrentar com calma o que a outros enlouqueceria. Mas uma calma que vem não da insanidade, uma calma que vem não da alienação, uma calma que vem não de você não saber a gravidade do que você está enfrentando, uma calma que vem da confiança de que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E ali essa moça seguia proclamando, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, porque o que ela precisava não era da cura dos olhos como esse cego. Ela precisava que Deus a livrasse desse estupro e a livrasse de ser morta. E o Senhor a ouviu. E hoje, nesta manhã, através da sua palavra, Jesus pergunta a você: você acredita que eu posso fazer por você o que você está me pedindo? Não pense duas vezes, não titubeie. Responda: sim, Senhor, eu creio. E se você tem dificuldade, completa a oração: sim, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Venha em socorro da minha falta de fé.
Porque depois deles responderem, sim, Senhor, eu creio, Jesus lhes disse, faça-se conforme a sua fé. Fé é nós acreditarmos que a palavra de Deus é verdade. Fé é, acreditando que a palavra de Deus é verdade, avançar como se já tivesse acontecido, ainda que a gente não veja. Porque a palavra de Deus me disse, eu avanço, eu vou, eu acredito, eu confio. Muitas das curas relatadas no Evangelho aconteceram no momento em que as pessoas, acreditando na palavra de Jesus, deram o passo. Não foi assim, elas viram o resultado e depois elas deram o passo. Não, elas acreditaram na palavra do Senhor, deram o passo e viram o resultado. Acreditaram, obedeceram e receberam. Nós muitas vezes queremos receber para depois obedecer e assim acreditar. E a gente diz isso, eu teria fé se eu tivesse recebido essa graça. Você teria recebido a graça se você tivesse a fé. E fé não é sentimento. Fé é ouvindo o que Deus me diz. Eu aderi porque Ele é o filho de Davi, Ele é o enviado de Deus, e aderindo ao que Ele diz, fazer o que Ele mandou, porque quando eu obedeço o que Deus me manda, o milagre acontece na minha vida. E Jesus, ouvindo a oração deles, lhes diz, faça-se conforme a vossa fé. Se eles tivessem acreditado pouco, teriam recebido pouco. Se eles acreditassem muito, receberiam muito, e foi o que eles receberam. Valdênia tem guardado para a noite de hoje no aprofundamento um testemunho, né, Val? Ela já tinha ali me adiantado alguma coisa. Nessa noite de hoje, ali no aprofundamento, um testemunho que foi oferecido para que fosse lido ali no aprofundamento. Vai nos falar de um... Não vou dar spoiler, não. Né? Mas a graça que aquela pessoa recebeu de uma cura física foi grande. Porque grande era a sua expectativa e a sua confiança em Deus. Porque a resposta do Senhor, por palavras, gente, ou por sentimento, ou por convicção no nosso coração, sempre é: receba do tamanho da sua fé. O quanto você acredita, aconteça para você. Você acredita pouco ou você acredita muito? O que aconteceria se Jesus pronunciasse sobre mim essa mesma palavra, essa mesma determinação que ele pronunciou sobre esses cegos? O que aconteceria se Jesus dissesse para você nesta manhã? Faça-se do jeito que você acredita, conforme a sua fé. Eu confio a ponto de obter esta graça. Sabe, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a não parar nas incertezas. Eu não sou louco, não sou imprudente, mas eu aprendi a não parar nas incertezas. Se eu percebo no meu coração que existe algo de Deus ali para mim, ou se aquilo que eu estou pedindo para Deus é bom, é útil, tem a ver com a transformação da minha vida, a libertação de um pecado, o começo de uma nova história, um serviço que eu desejo prestar a nosso Senhor, se eu percebo que existe um bem guardado ali naquela atividade, não importa os contratempos, a gente avança. Nós comentamos aqui com vocês, tudo que começa, gente, tem os seus percalços, né? Sempre foi assim com a Canção Nova. Quando começou os seus encontros de evangelização, quando começou a comunidade Canção Nova, você acha que começou tudo pronto, certinho, sem problema? Um monte de percalço, dificuldades de dentro, dificuldades de fora, faltou dúvida água. Das pessoas, incompreensão de quem vê. O evento do The Grandes. Quando nós tivemos, a Paula está lembrando aqui,
nós tivemos há uns anos atrás um encontro, um acampamento de oração com o padre Robert de Grandes, ministeriado em cura e libertação, um nome reconhecido internacionalmente. Gente, naquela altura nós não estávamos preparados para receber aquele monte de gente. Nós tivemos 40 mil pessoas participando naquele dia. Eu estava aqui em Travou a Dutra, tá? Travou a Dutra, a rodovia Dutra. Faltou água na cidade e nas cidades ao redor, não é? Cruzeiro, Lorena, o pessoal ia buscar os fardos d'água para poder matar a sede daquele povo, porque às 4 horas da manhã já tinha uma multidão chegando. Eu me lembro porque eu ajudei a colocar os bancos no rincão. Foram 2 trabalhos, tinha uns bancos de madeira pesados, uns bancos de uns 6, 8 metros de madeira maciça. Aí a gente catava aquilo lá, os rapazes colocava tudo certinho. Naquele dia a gente sabia que haveria uma grande multidão. Nós forramos aquele rincão de bancos. Quando o povo começou a chegar, a gente percebeu que ou eram os bancos ou era o povo. Toca nós outra vez a pegar os bancos e a tirar. As pessoas participaram em pé, do começo até o fim daquele evento. Mas quantas graças aconteceram. Um deficiente físico levantou da cadeira de rodas diante dos olhos da enfermeira que cuidava dele. Havia lá um neurologista que foi fazer a avaliação do que tinha acontecido com aquele homem. E disse, isso é um milagre, isso não podia ter acontecido. Naturalmente, seria impossível. Então veja, as coisas de Deus sempre têm as suas dificuldades. E diante das dificuldades, nós podemos ser tentados pela incerteza. Talvez a incerteza de dizer, não vamos avançar com isso não, que vai dar problema. Não, esse encontro está muito cheio, as pessoas, vai faltar comida para as pessoas. Essa preocupação não era só da Canção Nova, os discípulos já tinham, mestre, dispensa a multidão, vai faltar ficando tarde, eles vão desmaiar pelo caminho, nós estamos no deserto, não tem comida para esse povo, não tem nenhum botequinho aqui perto onde eles possam comprar uma água, onde eles possam comprar um peixinho, um pãozinho. 25 anos atrás, né? Oi? 25 Isso foi 25 anos atrás, mas o botequinho que eu estou falando é lá da época de Jesus. Tá. Esse faz mais tempo. Esse é o botequinho no deserto. Tá? Esse tem mais ou menos uns 2000 anos. Tá? E os discípulos viraram para ele e disseram, não tem lugar onde esse povo possa comprar nada. E Jesus disse para eles, calma, o que tem aí? E alguém descrente chegou para ele e disse, tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para essa multidão que está aqui? E Jesus, senta todo mundo, que vai dar para todo mundo comer. Gente, o que aconteceu não foi simplesmente a partilha, como muitos gostam de dizer, houve a partilha. Mas os discípulos fizeram o relato de um milagre. Não havia o suficiente para aquele povo comer. E contam que depois ainda sobrou 12 cestos de comida. 12 cestos. Houve uma superabundância da graça de Deus, porque não pararam nas suas incertezas. Você vai parar na sua incerteza? Você vai deixar a dúvida governar a sua vida? Você vai se guiar pela cabeça das outras pessoas? Se pelo menos fossem boas ideias, se fosse um incentivo em direção à vida, mas muitas vezes as dúvidas que as pessoas têm é para nos fazer desistir do que é certo. Ninguém tem nada a ver com a sua vida no que diz respeito à sua intimidade, à sua particularidade, ao seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Você às vezes fica se atormentando pelo que os outros pensam de você. Que você perdoou o seu marido, que você perdoou os erros que ele cometeu, ou a traição que a sua esposa cometeu, e agora, depois de ter perdoado, o que está pesando para você é a humilhação dos outros saberem, e você preocupado com o que os outros vão pensar, que você está fazendo um papel de bobo. Você vai se guiar pela cabeça de quem não põe comida na sua mesa e de quem não acorda do seu lado? Se pelo menos fosse uma incerteza em direção
ao bem, né? Mas é uma incerteza para nos fazer desistir da nossa família, dos nossos filhos, do nosso matrimônio. Não pare nessas incertezas, porque esses momentos de dificuldade se convertem muito facilmente nos momentos de maior graça da nossa vida. As dificuldades nas mãos de Jesus têm o poder de serem convertidas em milagres. Você pode olhar que a maioria dos milagres que Jesus fez, isso para não dizer a totalidade, Jesus partiu de algo que colocaram nas suas mãos, puseram nas suas mãos, puseram problemas, puseram dificuldades nas suas mãos. Parece que a dificuldade é a matéria-prima para Deus fazer milagre. A dificuldade que você está enfrentando tem o potencial de se transformar na maior experiência da sua vida, na grande experiência que vai iluminar a sua vida. Essa dificuldade é a grande experiência de você experimentar o amor de Deus na sua vida. Não pare, porque Jesus te diz: seja feito conforme a sua fé. Eu confio ao ponto de obter essa graça? A minha confiança chegou aí? Nós podemos notar que a fé alcançou a graça quando durante a oração a pessoa tem certeza que foi atendida. Essa é uma experiência que quem reza faz. A gente nota que a nossa fé alcançou da parte de Deus a graça, não é quando a gente vê o resultado pronto, não. É quando no nosso íntimo, no nosso coração, vem uma certeza: Deus ouviu. Deus ouviu a minha oração, eu vou ser atendido nessa oração. E é uma certeza que às vezes até impacienta quem está à nossa volta. A pessoa olha e diz: como é que ele pode estar calmo? Enlouqueceu. Não enlouqueceu não, tem uma certeza dentro de nós. O que você ia falar? A pessoa está alienada, né? Pensa que a gente está alienado. Mas não é alienação. No seu coração se forma a certeza de que Deus já lhe concedeu a resposta ao seu pedido. Loucura para quem não reza. Loucura para quem não conhece a Deus. Mas sabedoria, diz a palavra de Deus, para aqueles que estão no Senhor. Por isso que o mundo não reconhece a maneira como a gente vive. E por isso que a gente que vive essa experiência, achamos loucura que o mundo vive. Eu acho esse mundo louco. Eu acho uma loucura a pessoa viver sem Deus, eu acho uma loucura a pessoa viver sem paz, uma pessoa viver sem alegria, eu acho uma loucura a pessoa trocar o benefício, a paz, o amor do seu lar por fantasias. Eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura a pessoa ficar se desperdiçando com droga, com álcool, estragando a própria mente, estragando o próprio corpo, se adoecendo, tendo intimidade, gente, com pessoa que nunca viu na vida. Que coisa triste você abrir o seu sagrado, você abrir aquilo que existe mais íntimo em você para uma pessoa que você nunca viu na vida, que você não sabe o que essa pessoa pode passar para você, você não sabe o mal que essa pessoa pode fazer para você. E isso é loucura. Tem gente que acha loucura a gente gostar de si, a gente viver a castidade, a gente preservar o nosso corpo, a gente se entender como sagrado, como santo, templo de Deus. Tem gente que acha isso loucura. Eu acho loucura uma vida pervertida. Uma roleta russa. Você não sabe com quem que você está envolvendo, você não sabe para onde que essa pessoa vai te levar, você não sabe o que ela vai fazer com você, porque depois que você se entrega àquele momento de loucura, você se torna um refém daquela pessoa. Você vai se deixar viver como um refém, mas Márcio, eu já caí nisso. Levanta a cabeça. Nenhum pecado que você cometeu pode fazer de você escravo de outra pessoa. Toca a sua vida para frente. Aí eu tenho medo que descubram. Não, melhor que descubram e você encare a sua vida na verdade e você limpe a sujeira que você fez, do que você viver à míngua, morrendo triste, com medo do que possam fazer contra você. De jeito nenhum. Louvado seja Deus por esse testemunho que veio ontem. Depois eu vou fazer igual a Paula falou. Não, vou assistir. Quero ouvir o outro testemunho, não é? Quero ouvir o outro testemunho do que é a salvação de Deus quando entra, inclusive, numa situação escandalosa que envolve uma família.
E aquilo que era escândalo se torna trampolim para o céu. Se torna trampolim para a graça de Deus. Gente, nós jamais deveríamos esquecer de que nenhuma circunstância terrena, nenhuma pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Se nós nos firmarmos no fato de que a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus ela é sustentada pelo próprio Deus. Deus sustenta a sua palavra e não tem nenhuma circunstância terrena que possa impedir o cumprimento da palavra de Deus. Qualquer que seja ela. Passará o céu e a terra, mas não deixará de se cumprir um pingo de um i da palavra de Deus. E o que foi que o Senhor nos disse? Porque você se uniu a mim, eu o livrarei. Eu o protegerei. Nós não vamos reduzir a palavra de Deus a esse versículo, não vamos. Mas nós temos que entender que em cada versículo da palavra de Deus está a palavra de Deus por inteiro. Assim como um padre que na hora de celebrar a Eucaristia consagra ali, isso a gente já viu tantas vezes aqui nesse centro de evangelização, nós vimos tantas vezes nesse rincão, o sacerdote naquele momento consagrar dezenas de milhares de hóstias, de partículas. Dezenas de milhares. 20 mil, 30 mil, 40 mil, 70 mil hóstias consagradas. 70 mil. E naquelas 70 mil hóstias, o que há nelas, depois de consagradas? O corpo de Cristo por inteiro. Nas 70 mil. Mas e naquela umazinha que eu comunguei? Está o corpo de Cristo por inteiro. Assim é com a palavra de Deus. Jesus está presente em toda a Bíblia, mas Jesus está presente por inteiro em cada versículo desta palavra. Jesus está presente nessa pergunta que Ele está fazendo para você nessa manhã. Você acredita que eu posso fazer por você o que você está me pedindo? Porque eu tenho disposição e vou te dar conforme a sua fé. Eu não posso esquecer disso. Você não pode esquecer disso, que não há nada que possa impedir a Deus de honrar a palavra que Ele te deu, de honrar a certeza que Ele colocou no seu coração. Não pare diante das incertezas, não deixe a dúvida bloquear você. Se você está indeciso, resolva esse problema da indecisão. Fique com o que é de Deus. Vá com Deus que é seguro. Vá com Deus porque ali sim é êxito verdadeiro, não é? Agora, qual que é o nosso problema? O problema é que nós fomos educados para a incerteza. Nesse mundo que está sempre mudando, os nossos pais nos ensinaram a não confiar. Nós fomos educados para isso. E eu digo para você, não escapo não. Porque muitas vezes eu sento os meus filhos e digo, acredite nas pessoas, mas acredite desconfiando. Você tem que ser inteligente, você tem que ser esperto. Preste atenção no que você está ouvindo, você tem que discernir se a pessoa é pelo seu bem, se ela não é. E aí eles estão numa fase, né, assim, de juventude, muitas vezes topam ali com as fantasias, as ilusões e até as mentiras dos amigos. Aí chega em casa, conta. Aí eu acho ótimo que eu sento e falo assim, mas é verdade? Será que é? Você se perguntou isso, se perguntou aquilo. E aí eles vão amadurecendo, vão ficando espertos. Aí eles se questionam lá na frente, papai tinha razão. É uma mentira. Nessa vida nós somos educados para desconfiar. A gente confia desconfiando. E é questão de prudência, gente. Você confia no seu marido? Confio. Cegamente? Não, tem que confiar de olho aberto. Vigiai. Até ajudar ele, né? Orai. Você confia, mas você acompanha. Você confia, mas não joga a pessoa às traças. Tive uma amiga minha que o marido dela participava do grupo lá dos Alcoólicos Anônimos. E um dia ela foi lá, porque ele tinha um problema sério de alcoolismo. Tinha, não tem, né? Porque quem tem essa doença carrega até o final da vida.
E um dia que ela foi lá nos Alcoólicos Anônimos, começou uma brincadeira, que tinha uma mocinha que tinha idade para ser filha dele. E todo mundo falou, ih, agora chegou a esposa, mas falava na frente dela. Então era sinal de que eles tinham liberdade para poder brincar, que eles viam que havia um apego entre eles, mas que não tinha acontecido nada além, porque eles estavam brincando. E aí ela me contou isso, riu e disse que para ela era tranquilo. Eu disse para ela, é tranquilo. Mas abre o olho e presta atenção. Você está ouvindo, minha filha? Fica esperta. Aí ela, falei, vai lá no Alcoólicos Anônimos, nem que seja para ver que teu marido tem dona. Estou aqui. Vai lá, se diz, ó, ele tem mulher, eu estou aqui. Ela falou, eu confio no meu marido. Eu falei, e eu acredito que você confia, mas confie cuidando e não abandonando. Nós fomos educados na vida assim, e nesse mundo, no que diz respeito ao natural, a gente tem que acreditar desse jeito, gente. Com o olho aberto e outro, durma com o olho aberto. Mas com Deus é diferente. Com esse Pai que nunca falha conosco, é confiança absoluta. Quando a palavra de Deus nos diz, maldito o homem que confia no outro homem, é aquele homem, aquele ser humano que confia no outro ser humano como se aquele ser humano fosse Deus, como se aquele ser humano nunca fosse trair, como se aquele ser humano nunca fosse errar. Quem confia no outro ser humano, assim vai se decepcionar. Porque está dando para um ser de carne, um ser falível, a confiança que só a Deus se deve dar. Deus quer que nós confiemos na sua palavra, sem buscar outras garantias. Então Ele está disposto a nos dar segundo a nossa fé. Faz o que te cabe. Beba o remédio na hora certinha, procure o médico, faça o seu tratamento, cuide da sua saúde, faça exercício, descanse, porque você precisa descansar, senão você vai adoecer. Não se atormente nos seus pensamentos. Paula partilhou agora com vocês, Paula já havia partilhado comigo, e ela disse, o meu irmão é vítima da angústia. Desse tempo que nós estamos vivendo e que tem judiado de muita gente. E a angústia mata a gente. Porque vai atormentando a gente, atormentando. Você precisa descansar. Você tem que parar de se atormentar nos seus pensamentos, mas não sei como fazer. Colocando a sua confiança em Deus. Deus quer que nós o busquemos sem depositar a nossa confiança em outras garantias. Faça a sua parte. Igual eu disse para você, mas ponha a sua garantia em Deus. E essa palavra fala ao meu coração que é preciso seguir o exemplo desses cegos. A exemplo deles, seguir Jesus, clamando sem jamais desanimar. Cola com Jesus. Cola nele. Vai atrás dele, entra onde ele estiver, fazendo a sua oração incessante. Eles não multiplicaram as palavras, eles não ficaram dizendo grandes textos, eles não ficaram buscando outras palavras da Escritura. A oração desses homens, gente, era assim, direta, igual uma flecha. Tem compaixão de nós, filho de Davi. E eles fizeram disso uma jaculatória. Tem compaixão de nós, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Porque vai ter uma hora que Deus vai te atender, nem que seja para ele ter sossego. Mas vai atender você. Seguir Jesus, manifestar-lhe as nossas necessidades e proclamar a nossa fé no seu poder. E com confiança acolher a graça que Ele tem para nós. Porque quando nós confiamos, nós não nos deixamos desanimar. Você confia em Deus? Coloque as mãos sobre o seu peito. Pense em Jesus agora diante de você. Porque a fé nos leva a esperar, nos leva a insistir na bondade de Deus, que não nos abandonará. Deus não abandonou essa mulher do testemunho. Deus não vai abandonar você. Diante do que você está suplicando a ajuda do Senhor, Jesus lhe pergunta, acreditais? Acreditais que eu possa fazer isso?
Responda a Ele, meu irmão. Responda a Ele, minha irmã, que você confia absolutamente que Ele pode isso e que Ele pode muito mais. Eu creio, eu creio sim, eu creio que nada se compara ao teu poder. Eu creio sim, eu creio que nada se compara ao teu poder. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. Eu creio. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio, mas aumentai a minha fé. E eu peço por mim e por todos que estão acompanhando agora o Sorrindo para a Vida. Porque eu sou dessas que colo em Jesus, viu, gente? E você também pode ser. Estou aqui com o meu terço na mão. E é assim que eu vivo. Ontem mesmo, com essa notícia do meu irmão, eu ia fazendo as coisas da casa, às vezes chorando, e colava lá, no meu altar, onde eu tenho a imagem de Nossa Senhora, de Fátima, e conversava com Jesus. Já coloquei uma cadeira do lado ali, colada. E faço as coisas e volto lá, e converso com o Senhor. E tinha momentos da minha vida em que é como o Márcio falou, jaculatória. Quando meu marido estava na UTI, é o amor da minha vida, Jesus. E olhava para a cruz, não tinha outra oração, é o amor da minha vida. Qual é a sua jaculatória agora? Eu quero dizer para o Senhor, Senhor, são filhos que estão nas UTIs, filhas, com mães com crianças pequenas. Jesus, misericórdia. Eu peço por tantas pessoas que hoje me pediram oração. E você? Você acredita no Senhor? Eu confio, Senhor. Eu espero em Ti. Eu sei que mesmo as situações mais complexas, mais difíceis, impossíveis aos olhos humanos, para o Senhor não. Para o Senhor não é. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Mas confio porque a sua vontade é a melhor que a minha. O Senhor sabe o que é melhor para aquela mãe, para aquela filha, para aquela família. Eu não sei, eu sou limitada, Senhor. Mas eu estou aqui, colada no Senhor. Fique colado no Senhor nessa manhã. Como aqueles 2 cegos. Val do céu, eles saíram gritando. Seguiram gritando, tem compaixão de nós, filho de Davi. E a gente pode, né? Não precisa gritar, né? Mas do jeito que a gente for, cada um vai fazer a sua oração, mas confiantes no Senhor. Senhor, atende a nossa oração. Atende a nossa oração. O gritar, para mim, quando eu li essa palavra, é porque, assim, eles foram ao extremo, né? Se eram cegos, o recurso que eles tinham era a voz. Tipo assim, não sei onde Jesus está, mas se Ele está nessa área aqui, eu vou colocar todos os recursos que eu tenho para chamar a atenção, já que eles traziam em si uma limitação. Faça isso também. Se aplique. Talvez o gritar não é com a voz, né? Não é a intensidade da voz, mas no sentido assim, se aplique. Faça, Jesus, Ele está passando, faça
com que Deus te ouça, com que Deus te veja. E essa pergunta de Jesus, né? Acreditais? Acreditais, hein? Acreditais que eu posso fazer Que isso? eu posso fazer isso? Sim, Você Senhor. está pedindo? Acreditais? Eu estou dizendo, eu sim, Senhor, pode Sim, vir, Senhor. eu quero, eu preciso. E precisa ser essa a nossa oração. Obrigada a todos que rezaram conosco. Muitíssimo obrigado, porque lá no Instagram, o do Instagram eu não vou ler, tá bom? Vocês vão lá no @sorrindo pra vida. Boa Tem dica. vários testemunhos de pessoas que... uma pessoa disse assim, Val, ouvindo esse testemunho, eu me recordei que eu fui assaltada 2 vezes e também fui liberta pela a graça e pela oração da Medalha das Duas Cruzes, fui proclamando a palavra de Deus. Estou dando um spoilerzinho para você ver o que você vai encontrar lá no Instagram. Eu printei para eu guardar para mim, né? Que não sou boba, vai alimentando a nossa fé. Então já dei uma olhada lá, printei os testemunhos, confira lá, @sorrindo pra vida, tá bom? Esse do Instagram não vou ler. Vou mostrar umas fotinhas aqui, vou trazer um testemunho, nosso tempo é mais curtinho, mas agradeço a todos os pedidos de oração, a você que está unido a nós, você que enviou o seu pedido de oração. Acreditais que Deus pode fazer isso? Se sim, já estou aguardando seu testemunho, tá bom? Olha só, tá aqui juntinho com a gente a Ana Carolina. Ela diz, Val, eu sou mineira, sou de BH, mas moro atualmente em Paraupebas, no Pará. Sou sócia evangelizadora e fã do Sorrindo pra Vida. Fomos no estúdio sábado fazer fotos da nossa família com o vestuário da Canção Nova. Falei, essa tem que mostrar. Capricharam. Capricharam. São 2 fofurices lindas, gente. O João Francisco, de 7 anos, e a Ana Beatriz, de 3 meses. Estão lindos, lindos, lindos. Vou começar com o João Francisco. Ele está aqui combinando com o Márcio Mendes. Olha só, camiseta do Nome de Jesus. Olha lá. A azul. Ficou lindo. Gente. Parabéns, querido. João Francisco tá lindo demais. Já descobriu como é que o tio Márcio vinha hoje? Veio, ó. E veio Tirou também. certinho. Na verdade, eu que descobri como é que ele tava, né? Aqui tá ele com a irmãzinha. Linda, linda, linda. Ela tá com o body na cor vermelha, a mamãe caprichou. Do Nome de Jesus. Do Nome de Jesus. Olha o catálogo aí, tá com cara de catálogo. Não tá de catálogo esse aqui? Tão demais a família. E aqui a família completa. E a bebezinha que caprichou no sorriso, toda risonha, no colo da mamãe. Aí eles fizeram uma Família opção, ó. Os homens ficaram com o azul. Então tá aquele tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. E as menininhas? De vermelho, tá ali. E como é que ela chama? Quem mandou a carta foi Quem ela? mandou para nós foi a Beatriz. Deixa eu só conferir aqui. Ana Beatriz é a bebezinha. A Ana Carolina Ana é Carolina a é a mamãe. mãe? E a Ana Beatriz Fazendo cosquinha é a bebê. na Ana Beatriz ali, né? Pra ela dar uma risada. Tava dando... Linda a foto, linda a foto. Linda, linda. Obrigada por esse capricho, família. Uns vão aproveitando aquele almoço de domingo, aquele encontro familiar, mas outros também que podem, esse ensaio para gestante, vão para estúdio. E toda vez que você adquirir algum material de evangelização da Canção Nova, você tem a sua vida transformada de uma maneira muito poderosa, e o testemunho fala disso, mas você também ajuda na transformação de tantas outras pessoas que também são sustentadas por esta evangelização. Ô Márcio, eu queria até ter pegado o livro, mas não consegui, mas eu vou pedir ajuda à Paula, porque esse testemunho fala a respeito do livro Vencendo Aflições e Alcançando Milagres. A Paula é esperta ali na internet, vou pedir para Você ela... acha que consegue, Lorena? Isso aí, a Lorena, quando ela vai passar atrás de mim aqui, né? É. Vocês vão ver os bastidores ali. Não, já cortaram. Vai lá, Lorena, vai que dá. Vai que dá, vai que dá. Tudo Eu vou lendo, combinado. tudo combinado. Eu vou lendo na câmera aberta, tá bom, gente? Vou lendo aqui o testemunho enquanto a Lorena pega aqui o livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Vou começar de trás para frente para vocês entenderem a construção desta presença da graça de Deus. Ela diz assim, Val, não posso deixar de mencionar que tudo começou, aí vocês vão entender tudo do testemunho dela. Eu quero, Márcio, faça a gentileza. Chegou. Tudo começou a partir do livro Vencendo Aflições e Alcançando Milagres. Depois de uma palestra que o Márcio Mendes deu em Piratininga, no estado de São Paulo, é bem próximo a Bauru. Após essa palestra, eu quis conhecer mais sobre este lugar, quis conhecer de onde vinha o Márcio. Daí eu conheci a Canção Nova, esse material de evangelização, e desde aí minha vida foi transformada. Contei o final, mas vocês vão entender qual foi o processo de transformação agora. Ela diz assim,
Há 4 anos, meu pai tinha uma efizema pulmonar grave. Teve o seu quadro agravado. Evoluiu e foi preciso fazer uma traqueostomia, né? E precisava de um acompanhamento 24 horas. Utilizava ventilação mecânica em casa e oxigênio. Eu pedi as contas do meu trabalho e passei a cuidar dele. Tudo eu fazia. Tenho mais de 7 irmãos, mas não dividimos as tarefas. Eu aprendi fisioterapia, aprendi a aspirar a tráqueo, dar banho na cama, alimentação, higiene, enfim, tudo. Deus me capacitou porque eu então não podia nem tirar sangue, que eu desmaiava. Ela colocou risos entre parênteses, hein? Uma pessoa que ao tirar sangue desmaiava, fez tudo isso. Mas na verdade, eu e Deus, porque sozinha eu não daria conta. Minha mãe, já idosa, muito guerreira, dava todo o suporte financeiro. Ela e uma outra das minhas irmãs, um anjo. Inclusive, fazia minha contribuição para a Canção Nova. Ela contribuía no meu nome, porque eu estava por conta do meu pai. Tinha dias que eu ficava exausta, sem dormir à noite. E eu começava a assistir o Sorrindo para a Vida e dormia. Mas em seguida despertava e a palavra de Deus me fortalecia para eu continuar em meio a tantos desafios. Foram exatos 3 anos assim. Algumas pessoas diziam que eu entraria em depressão quando meu pai partisse. Outras se afastaram. Outras olharam para mim com pena. Diziam, mas nossa, você deixou sua vida. Val, posso dizer que esse foi o melhor tempo da minha vida. Sentia no abraço do meu pai o abraço do próprio Deus. Infelizmente, em dezembro, ele faleceu. Quanta dor! Perdi o rumo. Ele era de fato a alegria da casa. Mas quando Deus está no controle, Deus é fiel e cuida de nós. Segui na certeza de que não seria o meu fim, como achavam. Então mudei de atividade. Eu que antes trabalhava no escritório e de repente resolvi fazer um curso de cuidadora. Queria um propósito de vida diferente, uma missão, sabe? Acabei o curso e minha professora me indicou para um trabalho. Ela sempre elogiava a minha dedicação e carinho com que eu contava sobre a minha experiência que tive com meu pai. Hoje estou empregada e esse é o meu primeiro salário. Essa parte eu não contei. Esse é o meu primeiro salário. Depois de quase 4 anos sem trabalhar fora, quero agradecer a Deus e a vocês, todos da Canção Nova, por terem me aproximado de Deus, conhecê-lo melhor. Como vocês sempre dizem, a gente só ama aquilo que conhece. Vocês sabem que comigo não foi diferente. Vocês me apresentaram um Deus vivo e vivido. Muito obrigada, Val, Paula, Márcio, Padre Adriano e todos que fazem parte desta obra. Aí eu repito o que eu li no início. Val, não posso deixar de mencionar. Tudo começou com o livro do Márcio, Vencendo Aflições e Alcançando Milagres. E aí, como eu disse, depois dessa palestra, ela quis conhecer mais da Canção Nova. Gente, ela doou o primeiro salário dela como cuidadora para a Canção Nova. Inclusive, me enviou aqui o comprovante de depósito do primeiro salário dela. Agora fala para mim se de fato ela não venceu aflições e não alcançou um milagre. Com certeza. Eu aproveito a indicação que ela fez, porque o que ela fez é um bem que a gente não pode deixar de lado, né? Sim. Até, vamos dizer assim, preocupado, uma propaganda. Não, nós temos mesmo que propagar as coisas que fazem bem. Esse livro trouxe verdadeira salvação para as pessoas. Eu conheci uma mulher que ela abraçou como missão evangelizar através desse livro. Quando eu a conheci, ela já tinha dado mais de 150 livros desse, e todas as vezes que ela tinha uma oportunidade, ela comprava e presenteava alguém. Porque de verdade nós lidamos todos os dias com aflições. Mas quando Deus está na nossa vida, nós a vencemos, nem que seja por meio de um milagre. Então tá aí para você a indicação de hoje. Você viu que não foi nada programado, a gente deu até serviço para a Lorena aqui durante... A Lorena deve correr lá. O programa, não é? Mas você vai se alegrar muito
com a experiência que vai fazer por meio desse E já livro. conferi na loja, tá certinho, pode pedir. Pode, tá bom? né? Tá online, pode ligar no 1231862600, que o livro tá garantido lá para você. Ô, E Paula, você dá de presente. chegamos aos 26%. Opa, vamos mostrar aqui, sapo. 26%, graças a Deus. Sabia? 74 faltando, Cassiano. Vamos lá? 74%, a nossa meta diária está em 4,9% ao dia, isso quer dizer que nós estamos equilibrados, não é? Mas o desafio que nos espera nesse mês de junho é grande, uma vez que no mês de maio ficou faltando ali 5%, então agora a gente precisa, olha gente, dar aquela pernada boa, e quando eu digo assim, essa pernada, né, avançar com o nosso passo, é aqueles que são sócios evangelizadores serem fiéis. Não é? Porque às vezes a infidelidade vem, não é pela falta de propósito, sabe, gente? Às vezes é até pelo esquecimento. Muita coisa. A gente esquece, no meio de tantas... Quando a gente vê o tempo passou e a gente não fez a ajuda que a gente pensava. Ou a infidelidade vem pela descrença na colaboração que a gente dá. Ah, o que eu ofereço é tão pouquinho. Mas sabe qual foi o show que nós tivemos no final do mês passado? Que foi uma grande lição, nós conseguimos 10% no último dia. Foi. Feito de muitas doações em Pix de 50 centavos e R$2. Foi sim. Muitas, muitas, muitas. Então eu lhe digo, o nosso pouco na mão de Deus é muito e é capaz de sustentar no ar uma evangelização ampla como é a da Canção Nova. Paula está mostrando aí o boleto? Ah, será? Eu acho que tem muito... Estou mostrando o boleto, que aqui tem o Pix. Você foi falando do Pix, olha, aí o sócio também pode fazer essa forma. Mas, Paula, eu estou acompanhando agora, há dias. Estou encantada com o trabalho da Canção Nova. Também quero participar. Entendi que todos nós fazemos parte para manter essa Canção Nova no ar. É por isso que eu ajudo a Canção Nova, né? Quando a gente escuta esses testemunhos. Então, o que você faz? Você pode ligar para cá, 12-3186-2600 e se tornar um sócio da Canção Nova, 12-3186-2600. Ou você pode fazer a sua doação no contas.cançãonova.com. Ali você encontra a melhor forma para você. Tem gente, Márcio, que já aprendeu a fazer o Pix. O Pix, em 7 segundos, a doação já está para a Canção Nova, sem taxa bancária. Mas tem gente que prefere o boleto bancário. Então, pode ser sócio pelo boleto. Tem gente que tem facilidade no cartão de crédito. E só escolher a forma de contribuição. Escolha a forma que for mais confortável para você. A Canção Nova colocou vários meios à disposição. Às vezes, até quando a gente fala, parece muita coisa, né? Mas, na verdade, são várias coisas para uma só. Facilitar o seu acesso à doação que você quer realizar para a Canção Nova. Então, os meios são muitos. A Paula agora está mostrando aqui para nós o carnezinho. Ah, é mais uma coisa? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa, entende? É um caminho para você ajudar. Como muita gente, às vezes, tem dificuldade em receber o seu boleto porque mora longe, tem dificuldade de acesso aos correios, ou recebe o boleto num endereço e mora no outro. Sim. Ou... acontece, né? Às vezes a gente esquece onde a gente põe certas coisas e esses papéis fazem parte. O carnezinho, ele vem todo compilado, já com o destaque para o ano inteiro. Dessa parte aqui, ó, que tem o código de barras. Então, o carnê e o boleto... É a mesma coisa. É a mesma coisa. É só você escolher um dos dois e por ali você pode efetuar a sua doação. E é isso, até no site você pode ter a experiência de imprimir o seu boleto. Tem gente que faz isso, né? Não conseguiu chegar, não está chegando, mas eu já quero ajudar. Então tem várias formas, acesse lá contas.cançãonova.com. E quem quiser ser sócio? Quem quiser ser sócio é ligar, né? Pode ligar. Ou então pela internet mesmo, clube.cançãonova.com, não é, Val? É isso. Pela internet dá para fazer sócio também, né? Para Quem ser já sócio. tem aí essa manha, né? Esse trato de lidar na internet, mais fácil. clube.cançãonova.com, a gente está esperando por você. Eu recebi vários recadinhos de evangelizadores porta a porta, porque ontem foi o dia, né, dos evangelizadores aqui no programa. Encaminhei todos, tá bom? Para a equipe do Davi. Então, com as suas solicitações, com as suas dúvidas. Fica tranquilo, você que me enviou um e-mail, já encaminhei. Em breve você terá a resposta. Um beijo grande para a família Canção Nova e até amanhã, se Deus quiser. Quero fazer um convite e um pedido. Vou começar pelo pedido. O pedido é, nesse mês de junho, seja fiel à Canção Nova. Ajude essa obra de Deus, porque ela vale cada centavo
que nós dedicamos para a sua manutenção. Parte o nosso coração, gente, quando nós vemos uma retransmissora saindo do ar por falta de manutenção. Você sabe o que isso significa? Que milhares de pessoas deixarão de acompanhar por aquele tempo. E a sua ajuda faz toda a diferença. Tá certo? Esse é o pedido. E o convite é: entre aí agora em eventoscancãonova.online e faça a sua inscrição para você participar desse aprofundamento conosco. Porque hoje à noite, Frei Josué, eu, Tiago Tomé, a nossa equipe Canção Nova, estaremos todos lá esperando por você, e coisas maravilhosas nos esperam nessa noite. Ah, eu acredito, eu creio. Você crê? Você espera? Márcio, obrigada. Valeu, Paulinho. Agora o Cassiano daqui, né, dessa música aqui, já vai lá Já vou direto pro santuário. pro santuário, que hoje é quinta-feira de adoração. Um evento patrocinado por você que é sócio. Vale a pena ajudar a Canção Nova? Fica aí com a programação que você acredita e patrocina. Valeu, Sapo. Deus abençoe. Até amanhã, a gente tá junto aqui. Valeu, Vamos com Cassiano. Deus, vai lá. A Ele, meu louvor, a Ele, minha adoração, a Ele, meu louvor, a Ele, minha adoração, a Ele, a